Olha essa, me perguntaram qual perfume eu vou usar em festas, né, tipo Natal, Réveillon. Eu não soube responder porque simplesmente eu não fiquei pensando nisso ainda, mas a pergunta me fez ter essa vontade de indicar pelo menos uns 5 perfumes aí que são fortes candidatos a eu usar nessas datas festivas. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas Perfumes, seu canal de perfumes atemporais, e agradecendo sempre aqui a você que assiste, deixa seu like, deixa seu hype, que é muito importante hoje em dia, né, para o alcance do vídeo, do trabalho. Muito obrigado mesmo, e ficamos por aqui com essas indicações que eu quero pensar aqui junto com vocês, durante a gravação do vídeo, quais são os perfumes candidatos que sim, são aqueles que eu escolho para usar em datas festivas de fim de ano, ou em outro tipo de encontro, de festa, seja lá o que for. Mas, pensando nisso, vamos a esses perfumes aqui que são fortíssimos candidatos. Galera, eu vou ter que falar desse perfume aqui. Aliás, vocês vão ver aqui no canal eu falando constantemente dele, né? Já venho fazendo isso, vou falar mais ainda. É porque são experiências muito pessoais, né? No meu caso, esse cara aqui, ó, Hawas Black. O que dizer de um perfume que agrada boa parte, ou talvez todos que manifestaram, né, quando sentiram Hawas Black. E ele tem participado, assim, vou chamar de eventos, mas são mais para situações pessoais, situações, assim, com amigos, pessoa querida, e que ele tem feito parte, ele tem feito aquela presença, né? Perfume, a gente sabe, marca muito. E ele tem sido assim um marco muito positivo, né? Ele traz lembranças muito boas, lembrança de situação que eu quero repetir se tudo der certo, esses elogios sinceros também, né? E, melhor de tudo, é um perfume que, para além disso, eu gostei dele e muito, né? Para vocês, tem vídeo aqui no canal, mas vocês sabem, ele é um inspirado, dizem que é um inspirado muito competente de Racivar. Eu digo dizem porque eu não tive o Racivar ainda em mãos para experimentar. Mas independente disso, ele vai naquela onda, né, do abacaxi musgoso, aquela coisa bem masculina mesmo, e esse é um dos motivos para agradar, principalmente ao público feminino, né? Então esse perfume agrada geral e não seria diferente com boa parte das mulheres. Vamos dizer assim, porque unanimidade é uma coisa complicada na perfumaria, tá? Esse é um fortíssimo candidato a eu usar em datas festivas como Natal, Réveillon, mas também é talvez o top 1 aqui dessa lista, o mais provável que eu uso, tá? Tem uns outros aí bem interessantes também, e a gente vai mostrar aqui também. Bom, o segundo perfume que eu quero mostrar para vocês é um perfume que eu estava até deixando ele um pouco de lado, não por não gostar, mas a gente sabe, né? Aquele rodízio que a gente faz dessa infinidade de perfumes, às vezes nos priva de bons perfumes, né? Que é o caso aqui de um perfume que eu gostei muito, já fiz resenha, tem aqui no canal, que é o One Man Show 24K, 24K Edition, né? Se você prefere o inglesão, eu falo 24K numa boa. É um perfume, foi o último daquela lista, daqueles lançamentos da linha One Man Show. Ele veio depois do Emerald Edition. E até então é o último, é o mais recente da linha One Man Show, de Jacques Bogart. É um perfume que, a princípio, a gente pode associar ao bonde do One Million, né, de Paco Rabanne ou Rabanne, mas ele vai por um caminho bem diferente. Na verdade, ele segue a trajetória de seus irmãos, né? Por exemplo, uma junção, falando a grosso modo aí, da versão Oud com a versão Ruby. Mas é um perfumaço, tá? É um perfume que eu gosto muito, ele tem uma presença interessante, não é uma mega bomba, até descomparado, por exemplo, ao Ruby, mas é um perfume assim que ele tem essa doçura, mas tem como elegância, né? Ele tem essa parte do oud, tem a parte floral, bem ambarado, fundo amadeirado. É um forte candidato também a usar em festas em geral, e por que não usar em Natal, Ano Novo, né, Réveillon? E eu acho que ele tem uma presença interessante, não é tão invasivo, mas está ali muito bem presente, tá? Gosto muito desse perfume, estou voltando a usar, que é isso que acontece quando a gente tem bastante perfume. O One Man Show, a edição 24K, é um dos fortes candidatos aqui a usar
do fim de ano. Esse sujeito aqui também eu gosto muito, já falei dele no canal também, constantemente eu falo, né? Que é o Mercedes-Benz Club Black. É um perfumaço, viu, gente? Essa versão eu comprei há uns anos atrás, é uma versão tester, funciona muito bem, claro, original. E aqui você tem uma baunilha muito gostosa, né? Um perfume que, se eu fosse brincar com aquele linguajar dos exageros, né? Para mim é um derruba-calcinha, um fortíssimo derruba-calcinha. O bicho é perigoso, tá? E ele tem essa coisa assim de qualidade mesmo, de baunilha meio atalcada, com fundo assim um pouquinho incensado também, ambroxan. É um perfumão. Eu gosto de usar ele, e não só para datas festivas, para situações assim, porque assim, eu com o tempo fui adquirindo, gente, uma ideia de que acho que data especial é hoje, grosso modo. Eu acho que o dia especial é hoje, né? Pode ser para você ficar em casa, pode ser para você sair com a gata, enfim. Data especial é o dia que você está vivendo, tá? É uma filosofia assim bem light, né, digamos assim, mas eu acho que você gosta do perfume, eu acho que é bom repensar se você vai ficar guardando ali, por qualquer que seja o motivo. Pode ser preço, pode ser raridade, eu não sei. Um dia a gente pode conversar sobre isso, mas o Club Black aqui é um forte candidato também a ser aqui o item a mais que eu vou vestir junto com, sabe-se lá qual roupa for. Mercedes-Benz Club Black, tá aí nessa lista. Esse cara aqui também é um uso fácil, né? Dá pra ver aí. Já usei bastante, usaria fácil aqui no final de ano, né? O Essencial Único. Gente, é um perfumão. Se você quer ir de nacional, aliás, isso aí, a depender do contexto, pouco importa, né? Mas aqui só tem esse detalhe, que é um perfume aí da Natura, muito bom. Eu creio que vocês conhecem. Se não conhecem, passa a conhecer, porque é um perfume que você tem aqui algo diferenciado. Não por ser um perfume totalmente original, mas toda essa combinação especiada, madeirada, uma coisa assim mais licorosa, até combina, né? Esse lado assim, até quase que pendendo para um licor, uma bebida alcoólica, combina com datas festivas, que é o caso aqui do Essencial Único. Perfumão, eu às vezes fico na dúvida, se é que precisa eleger como tal, qual que é melhor, se é ele ou o Essencial Oud, que eu gosto muito do Essencial Oud. Para mim se mantém um perfumão ainda, tanto da linha Essencial quanto do portfólio da Natura como um todo. Isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é uma coisa assim que, para o linguajar de alguns, né, que falam qualidade de importados, tá? Eu sei, eu entendo o que a pessoa geralmente quer dizer com isso, e é verdade, é uma qualidade assim acima de muitos perfumes, tanto da própria Natura quanto de perfumes nacionais como um todo, e até acima de perfumes importados, viu? Isso aí facilmente, esse perfume dá um pau aí, e muito perfume emitido à besta aí de marcas bem famosas, grifes bem famosas. Aqui você tem uma joia, tá? Pelo menos do meu ponto de vista, você tem uma joia. E também, fortíssimo candidato, porque ele transmite elegância, ele não é um perfume assim que você julga ser um perfume de uma ida na esquina, a famosa ida na padaria, né? Não vejo esse perfume assim. Né? E veja só, mesmo assim, eu achei muitas situações para usar o Essencial Único e vou continuar usando. Forte candidato aqui para as festas de fim de ano. Isso aqui também é um caso sério, gente. Joker, no Ancielo. Provavelmente um dos mais chamativos perfumes que eu tenho. Tem uma quantidade boa, não tão boa assim, mas já está acabando. Mas é um perfume que eu pretendo manter. Esse aqui já está há muitos anos comigo, foi um presente que eu ganhei na época. E é um perfumão, isso aqui exala muito, fixa muito e, assim, é outro que não tem como não chamar atenção. Ah, hoje eu não quero chamar atenção, esquece isso aqui. Deixa isso pra lá, isso aqui é uma bombinha frutada, maçã, herbal, fundo mais de fava tonka, baunilha, um perfumaço, tem muita parte aromática aqui, então fica essa combinação gostosa aí de frutado com baunilha, fava tonka. É um perfumão, tá? Herbal, olha, mais uma vez, se não quer ser notado, passa longe desse cara aqui. É claro que eu não posso garantir isso, sei lá, se você quer comprar ou de repente está vendo esse vídeo aqui, acha
lembrou desse perfume, quer dar uma chance para ele, eu não consigo, tá? Uma que eu não consigo garantir que esse perfume ainda tá bom. Uma que eu não tenho parcerias, tá? E outra que existem reformulações, tá? Nas melhores famílias acontece essa danada dessa reformulação, tá? Então não seria diferente numa casa de contratipo. Sofreu uma reformulação, pode piorar, ou quem sabe ainda se mantém, não sei. De qualquer forma, esse perfume está comigo há muito tempo, já sofreu imagino eu, que todas as mutações químicas que ele poderia sofrer, então posso dizer sim, esse que eu tenho aqui é uma bombinha, tá? É um perfume que agrada geral, tá? Se alguém não gostou desse perfume quando eu usei, não manifestou. Ficou de bico calado, né? Ó, só se for, porque todas as pessoas que sentiram Joker gostaram, tá? Inclusive aquele lance de, olha, qual que é o nome? Um dos poucos perfumes que eu passei por essa situação de qual que é o nome desse perfume. Que perfume bom é esse que você está usando, Wesley? Então, assim, forte candidato, justamente por ter esse clima de festa. Então, ele está aí junto com os demais para essa lista nossa de hoje. Pessoal, é isso. Espero ter indicado aí perfumes interessantes para vocês, mas mais que isso é bater esse papo, mostrar as minhas preferências e quem sabe bate com as suas. Se não bater, tudo bem também. Eu quero a lista de vocês aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. Inclusive, pode servir de indicação aqui para mim também, tá bom? Obrigado àqueles que chegaram até este ponto do vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.